E aí, noveleiros de plantão, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Me conta da novela. Ai, que tudo! Capítulo 31, segunda-feira, 4 de maio de 2020. Piatã participa de uma luta com o Birajara. Leopoldina envia carta pedindo o apoio de José Bonifácio. E Dalila sugere a Diara que a dificuldade de ter um filho pode ser de Wolfgang. Germana decide apoiar os portugueses. Várias pessoas vão até a porta do paço. Dom Pedro se emociona com o apoio do povo. Um dos homens de Thomas pega uma pedra e quebra o vidro ao lado de Leopoldina. Thomas e Sebastião observam a confusão satisfeitos. Ana vê Thomas entrando com Sebastião na sede do Partido Português. Avilés parabeniza Thomas pelo sucesso do plano, mas são surpreendidos por manifestantes pró-Dom Pedro. Ana tenta passar pela multidão para entrar na sede do partido. Joaquim salva Ana do meio da multidão revoltada. Francisco fala que chegou um comunicado da corte, obrigando Pedro a retornar a Portugal. Domitila fica preocupada e afirma que apoiará Dom Pedro. Capítulo 32, terça-feira, 5 de maio de 2020. Ana tenta acordar Thomas e Joaquim observa desconfiado. Amália exige a presença de Cecília para a madre. Piatã se declara e beija Jacira. Leopoldina impede Ana de contar a verdade para Joaquim e Thomas sobre a paternidade de seu filho. Joaquim se emociona ao falar do bebê de Ana e diz que desconfia de Thomas no partido português. Sob os cuidados de Peter, Thomas acorda e diz que apanhou ao tentar manter a ordem. Thomas pede para lutar ao lado do príncipe e Pedro aceita. Ana cuida de Thomas e conta que Joaquim a salvou do ataque. Avilés anuncia que um navio português acabou de chegar para levar Pedro e Leopoldina de volta à Europa. Domitila incentiva Francisco a montar uma comitiva para apoiar Dom Pedro e diz que vai com o irmão na viagem. Avilés e Joaquim duelam. Capítulo 33, quarta-feira, 6 de maio de 2020. Benedita ouve a conversa de Domitila com Rosa sobre sua viagem ao Rio de Janeiro. Elvira sabota a comida dos marinheiros na taberna. Jacira e Piatã se beijam. Ana vai com Thomas, Wolfgang e Diara ao palácio. Dom Pedro decide voltar para Portugal. Leopoldina passa mal e Avilés desconfia. Domitila se surpreende com a presença de Benedita na comitiva. Dom Pedro adia sua partida para Portugal. Avilés interdita a taberna de Germana e Licurgo. Libério pega a carta deixada por Cecília no banco da igreja e a publica no jornal. Domitila chega ao Rio de Janeiro. Leopoldina pede que Chalaça convença o marido a ficar no Brasil. Dom Pedro fica impactado com a repercussão que sua decisão causou na cidade. Capítulo 34, quinta-feira, 7 de maio de 2020. Jacira pede a Piatã que guarde o segredo sobre o namoro. Ferdinando observa o casal escondido na mata. Matias leva um exemplar do jornal para Sebastião e Cecília se preocupa com a reação do pai e de Avilés ao ler o seu artigo. Dom Pedro pensa em não receber a comitiva vinda de São Paulo. Chalaça se surpreende com a presença de Domitila e Benedita na corte e é obrigada a levá-las ao encontro de Pedro. Thomas percebe a tensão de Chalaça ao observar a amante. Benedita tem um encontro com Dom Pedro. Thomas ouve a conversa de Chalaça com Domitila. Cecília tenta alertar Libério sobre a represália
contra o jornal, mas é impedida por Matias. Avilés e seus soldados destroem o jornal. Domitila manipula Chalaça para conseguir Dom Pedro. Jacira comenta com Piatã que viu um espírito na mata e os dois decidem investigar. Capítulo 35, sexta-feira, 8 de maio de 2020. Ferdinando apaga suas pegadas para não ser encontrado. Dom Pedro se recusa a falar com Leopoldina sobre sua decisão de ir para Portugal. Thomas tenta disfarçar a irritação ao ver Ana com os baús de seu pai. Ele encontra o diário do pai de Ana, mas percebe que estão faltando páginas. Fred promete se vingar de Thomas. Domitila se enfurece ao saber que Benedita teve uma audiência com Pedro e discute com a irmã. Leopoldina apoia Dom Pedro, que se sente aliviado, e Dalila flagra Matias conversando com Cecília. Chalaça se despede de Domitila. Wolfgang diz a Diara que lutará para ficar no Brasil. Licurgo distribui panfletos a favor de Dom Pedro. Germana prepara uma simpatia para Elvira conquistar Joaquim. Avilés fecha o galpão que contém a munição das tropas. Capítulo 36, sábado, 9 de maio de 2020. Leopoldina manda Joaquim pedir munição aos aliados e Thomas registra a ordem. Ana sente uma forte dor e Nívia a socorre. Jacira percebe a presença de alguém na mata e Piatã se preocupa. Madre Assunção permite que Peter visite a malha regularmente. Thomas informa a Avilés que Joaquim buscará munição fora do Rio de Janeiro. Domitila ataca a carruagem de Benedita, que se apavora. Avilés apreende toda a munição trazida pelo soldado do Rio de Janeiro. Joaquim e Chalaça desconfiam de que Thomas seja um traidor, mas Leopoldina os repreende. Domitila expulsa Benedita de casa. Avilés faz um pronunciamento que provoca a ira de Dom Pedro. Joaquim tem uma ideia para conseguir que Dom Pedro fique no Brasil.